Terminou agora há pouco a sessão plenária extraordinária realizada no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora algumas ações julgadas pelos ministros nesta quarta-feira. Em ação direta de inconstitucionalidade, o governo do Rio de Janeiro questionou a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico. A medida, para estimular projetos industriais do Estado, previu o repasse de 10% por ano do Fundo de Participação dos Estados. O fundo foi criado pelo Constituinte Estadual sem a participação da chefia do Poder Executivo e, ao assim proceder, violou de maneira clara e evidente o princípio da independência harmônica entre os poderes, e são essas as razões pelas quais o governador do Estado pede pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo. Os ministros, por maioria, consideraram o pedido procedente. O plenário também analisou as ações diretas de inconstitucionalidade que contestaram o decreto do Estado da Bahia que regulamenta o direito de greve. Os autores, o Partido dos Trabalhadores e o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Educação, alegaram que a norma fere a competência da União de regular o tema. A ministra Carmen Lúcia, relatora das ações, entendeu que o decreto apenas estabelece providências a serem tomadas em caso de paralisação de servidores estaduais para que serviços essenciais não sejam comprometidos. Eu estou afastando ao argumento de que, na verdade, está tratando fundamentalmente das consequências administrativas e da atuação da administração em termos de tratamento a ser dado quanto aos serviços que não podem ficar parados, então, contratação de servidores temporários, e quanto aos servidores, nada que destoe do que nós já permitimos, inclusive, em mandado de injunção. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio apresentaram divergências ao voto. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes acompanharam a relatora. O julgamento, no entanto, foi suspenso por não haver posicionamento com o mínimo de 6 votos, já que os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não estavam presentes. E quem está aqui para comentar a sessão de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal é a nossa consultora jurídica da TV, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Boa tarde de novo, né, Gisele? A gente se encontrou agora há pouco. Sim, agora há pouco estávamos lá. Bom, Gisele, conta pra gente quais foram os destaques da sessão agora de manhã. Julgamento em lista, né, Cadu e Gisele? Também tivemos julgamento em lista. Nós tínhamos uma pauta inicialmente prevista com 7 processos para serem julgados, alguns, inclusive, com previsão de julgamento conjunto. Foi chamado o segundo item da pauta, que tratou exatamente dessa situação relacionada à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que nós acabamos de ver na reportagem da Evne. Em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, o Estado do Rio de Janeiro ele criou um fundo de desenvolvimento econômico para estimular e fomentar a produção de indústrias na região. E aí ele destinou, ficou previsto na Constituição Federal, que 10% do fundo que é destinado na Constituição Federal para os estados, o Fundo de Participação dos Estados, seria então direcionado para esse Fundo de Desenvolvimento Econômico criado por essa legislação, para poder fomentar o fundo. E aí, nós tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo governador do Estado, em que ele questionou exatamente a constitucionalidade dessa inovação legislativa. A decisão foi por unanimidade, os ministros entenderam que feriu exatamente o artigo da Constituição Federal que trata da proibição de vinculação de receitas, porque a receita do Fundo de Participação dos Estados ela é uma receita vinculada, ou seja, ela tem uma destinação específica e o Estado não poderia dar uma destinação diversa. Pois é, Gisele, às vezes constituições estaduais têm dispositivos que são inconstitucionais. E tivemos aqui também o início do julgamento de dispositivo da Constituição do Estado da Bahia. Em relação ao Estado da Bahia, o que nós tivemos a legislação tratou sobre a regulamentação de providências da administração pública quando o servidor entra em greve. Então, foram 2 ações que iniciaram o julgamento, 2 ações conjuntas, tratando exatamente desses dispositivos que regulamentavam o que a administração pode fazer quando se está diante da greve. É possível contratar servidor temporariamente? Então, ela trouxe algumas previsões. A ministra Carmen Lúcia, todas essas 2 ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ela proferiu o voto no sentido de entender que essas regras são constitucionais, melhor dizendo, houve uma divergência
aberta pelo ministro Edson Fachin, ele se entendeu que seriam inconstitucionais, mas a ministra Carmen Lúcia entendeu que são regras constitucionais, porque o Estado não estaria exorbitando a sua competência legislativa para tratar de normas sobre direito do trabalho, porque aí a competência, nesse caso, seria da União. Então, o Estado não exorbitou a competência legislativa da União, ele estava atuando dentro da sua competência legislativa, no sentido de regular ações relacionadas à administração. Quais são as providências, o que a administração pública deve fazer para evitar que aquele serviço essencial ele possa ser interrompido, já que é um serviço que precisa ser prestado de maneira contínua. Gisele, a gente se despede de você aqui no jornal, porque a Gisele volta logo mais direto do plenário. Agora à tarde nós temos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Então, um bom trabalho para você, Gisele. Obrigada. Que estará acompanhada do William Galvão, às Obrigada pelas informações, pelas explicações sempre aqui, né, Cadu? Com certeza, Rafaela. Nós temos agora essa dinâmica diferenciada nas quartas-feiras. Pela manhã, a Gisele estarei junto com ela durante todo este mês, na quarta-feira pela manhã, e à tarde o William Galvão estará hoje com a Gisele acompanhando a sessão plenária de agora à tarde.